Boa noite a todos. Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Gente, vamos falar sobre o capítulo 5 do livro do Eclesiastes, né? Nós vamos falar do nosso estudo, vamos estudar o capítulo 5, né? Do livro do Eclesiastes. Gente, olha só. Eu resolvi dividir o capítulo por partes, tá? Assim, eu tenho dividido o capítulo por partes, mas eu vou explicando ele parcialmente para depois a gente chegar no capítulo todo. Olha só, gente. O capítulo 5 do livro de Eclesiastes, Salomão ainda está fazendo todas aquelas reflexões da vida, de que tudo é vaidade, de que tudo é vaidade, de que tudo é fútil, de que tudo é vão. Mas aí, ele começa a falar um pouco mais de Deus. Só que o Deus que ele está falando aqui, os estudiosos do livro de Eclesiastes, diz que é o Deus Elohim, é o Deus elevadíssimo, é o Deus criador. Você está entendendo? Não é o Deus Yahvé, aquele que a gente louva. Não é o Deus Adonai, aquele que você diz, meu Senhor. Não. Aqui ele está como se Deus fosse inacessível, elevadíssimo, altíssimo. É o Deus criador. Então ele começa falando, mas mesmo assim, é como se ele não tivesse mais uma certa intimidade com Deus. Vamos lembrar que o livro do Eclesiastes foi escrito por ele quando ele já estava idoso. Então, como lá no livro de Reis, que a gente leu no começo do livro, diz que todas as mulheres perverteram o coração dele, tá entendendo? Isso pode acarretar também na escrita do livro, porque ele pode estar extremamente decepcionado e já não tem mais essa relação de chamar Deus de Adonai, ou seja, meu Senhor. Então ele chama Deus de Elohim, que é o Deus criador. Vocês estão me entendendo? Então, assim, a palavra do Senhor diz, eu vou ler do capítulo 1 até o capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7, para a gente falar um pouquinho desse versículo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o mal que fazem. Não precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse para anunciar alguma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação procede os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de voto de tolo, e é melhor que não votes do que votares e não cumpristes. Não consinta a tua boca te faça pecar, nem diga diante do anjo que teu voto foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidade, assim também na multidão das palavras. Mas tu temes a Deus. Lembrando que quando ele fala tu temes a Deus, ele está falando do Deus Elohim, tá? Do Deus Criador. E a gente conhece não só como o Deus Elohim, a gente conhece como o Deus Adonai, meu Senhor, o Deus Yahvé. Eu louvo ao meu Senhor. Tá me entendendo? Aí eu vou passear um pouquinho na Bíblia, como eu faço com vocês, e vou levar vocês até o capítulo 5 do livro de Mateus. Vamos lembrar também que esse capítulo 5, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus retrata o Sermão da Montanha. Sabe o Sermão das Bem-aventuranças? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem manso de coração, os humildes, porque verão a Deus. Pronto, tá? Começa no capítulo 5 do livro de Mateus e termina no capítulo 7, que é o Sermão da Montanha, é o sermão mais longo que Jesus deu, onde ele fala várias coisas, onde ele dá vários ensinamentos. E olha só um dos ensinamentos que Jesus deu. Eu vou ler do 33 até o 37, tá, gente? Mas a gente vai focar mesmo no 37. Outro sim, ouvires o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá os teus juramentos ao Senhor? Eu, porém, vos digo, de maneira alguma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurará pela tua cabeça, porque tu não podes tornar um cabelo branco ou preto. Você não tem domínio sobre você.
Entendendo? Aí o 37, que é o nosso versículo-chave, ele disse: seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Aí a gente volta lá no capítulo 5 do livro de Eclesiastes, quando ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E quando ele diz que é melhor que tu não voltes do que voltares e cumprires. Aí Jesus vai lá e confirma isso que ele falou, dizendo que a tua palavra seja sim, sim, ou não, não. A gente tem que ter palavra perante Deus. E quando eu digo que a gente tem que ter palavra, gente, é difícil falar. É um assunto bastante complexo. Mas a gente precisa votar e cumprir. E quando eu tô falando disso, aí você pergunta, você pode pensar logo, a irmã ela está falando de dinheiro. Não. Quando a gente vota a Deus, a gente não vota a Deus só com dinheiro. Tá entendendo? A gente não vota a Deus só com isso aqui, ó. A gente vota a Deus com isso aqui. Com o coração. A gente vota a Deus quando a gente fala: ó Senhor, eu vou fazer um propósito de jejum. Ó Senhor, eu vou fazer 10 louvores em favor disso aqui. Ó Senhor, eu vou orar 7 dias de meia-noite. Ó meu Pai, eu vou chegar na ação social da minha igreja e eu vou doar 2 quilos de feijão. Ó Senhor, eu vou fazer uma campanha de oração com a minha irmã da igreja. Vou chegar junto dela e vou dizer: vou orar com você, vou jejuar com você, vou comprar tua briga. Isso é voto. Voto é compromisso. Quando você vota, quando você se compromete com algo do reino dos céus. É isso que Salomão está dizendo. Não precipite a tua boca e nem seu coração se apresse em pronunciar palavra alguma. Quando ele diz: não consinta que a tua boca te faça pecar. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Aí ele diz aqui: não diga diante do anjo que o voto foi erro. Não, você tem que assumir sua responsabilidade. Se você falou, você tem que cumprir. Mas não é para mim, não é para o pastor, não é para aquela irmã. É para Deus e para você. Para que você construa as suas torres espirituais, que eu costumo falar, né? Das nossas construção celestial. Quando você faz um voto a Deus e cumpre esse voto, é como se você ganhasse credibilidade com ele. Não, ela cumpriu aquilo que ela falou que ia fazer. Ó Senhor, eu vou orar tantos dias. Eu estou tirando o voto do financeiro, que é para você entender o que é voto. Porque voto não é só financeiro. Voto não é só você chegar e dizer: eu vou dar uma oferta de R$100. Eu vou dar uma oferta de R$200. Não. Voto é todo o compromisso que você assume perante Deus. E pode ser, às vezes, que você acha que não foi nada. Mas aí você fez um voto de tolo. Um sacrifício de tolo. Você disse que ia fazer e não fez. Você disse que ia orar pela irmã e não orou. Você disse que ia jejuar e não jejuou. Você disse que ia ler a Bíblia e não leu. Tá entendendo? Você disse que ia fazer tal coisa e não fez. São votos de tolo. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. E a gente tem essa consciência de que sem Jesus a gente não pode fazer nada. E muitas vezes a gente se programa para fazer uma coisa, daqui a pouco dá tudo errado, a gente não consegue fazer nada e é aquela confusão. E diz: meu Deus, não deu para fazer o jejum. Só que aí é que entra a diferença entre o Deus que Salomão fala aqui no livro do Eclesiastes e o Deus que a gente serve. Ô, irmã, não é o mesmo Deus? É, só que ele trata Deus de uma forma, e a gente conhece Deus não só da forma que Salomão trata aqui, mas também de uma forma mais relacional. Tá entendendo? A gente trata Deus como o Deus Criador, o Deus Elohim, o Altíssimo, o elevadíssimo Deus, aquele que é poderoso, que criou todas as coisas, trata. Mas ele não é só o que criou todas as coisas. Ele é o nosso Adonai. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Yahvé. É o Deus a quem eu louvo. Você está entendendo? Aí você pode chegar e dizer: ó Senhor,
aconteceu assim, 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 eu não pude fazer isso por conta disso, disso, disso e disso. Você vai acabando, você vai se relacionando com Jeová, você vai conversando com ele e ele vai instruindo você como é que você deve fazer. Olha, minha filha, se você não tem condições de fazer assim, você não faz. Mas se você quer fazer a obra, se você quer orar pela irmã, se você quer fazer alguma coisa, você vai fazendo assim. Porque entra o nosso Consolador. Lembra que nos outros capítulos, no capítulo 4, ele disse que não tinha Consolador quem consolasse. E a gente mostrou na Bíblia que tem o Consolador. Tá entendendo? Que nós somos consolados pelo Santo Espírito. Pronto. Então Salomão, ele dá várias instruções aqui. O livro do Eclesiastes, gente, é um livro riquíssimo. Eu amei ler esse livro pela primeira vez. Eu tô amando fazer o estudo do livro pela segunda vez. Tá entendendo? E ele traz conselhos fortíssimos, da mesma forma que ele traz no livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios também é escrito por Salomão. Então ele mostra muita coisa nos dois livros, no livro de Provérbios e no livro do Eclesiastes. E é simplesmente incrível quando você lê o livro do Eclesiastes, quando ele chega para você e diz, você tem que ter consciência do que você faz perante Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Você tem que ter consciência do que você fala, do que você faz, do que você pensa. Você tem que ter consciência, tá entendendo? Mesmo a gente tendo o Deus Adonai, o Deus Yahvé, e ele aqui tratando Deus como só Elohim, tá entendendo? Que ele estava distante, mas ele abre a boca aqui para dizer, você tem que ter consciência, você tem que ter responsabilidade, você precisa ter palavra, com Jesus diz lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha. Tua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Você tá me entendendo? É assim que a gente deve, é isso que ele quis dizer quando guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nossa. Aí a gente vai pulando, isso é do 1 ao 7, tá, gente? Aí eu vou ler do 8 até o 17. Se vires alguma província a opressão do pobre e violência em lugar de juízo e da justiça, não te admires de tal procedimento. Quem, pois, está altamente posicionado tem superior o que vigia, e há outros ainda mais altos do que ele. Mais uma vez, Salomão está falando aqui das injustiças que ocorrem na vida. Que tem sempre alguém que tem mais poder e que vai oprimir aquele que tem menos condições. Salomão sempre está trazendo essa questão da injustiça. Por isso que eu digo a vocês que o livro é muito bom de você ler. Ele sempre bate nessa tecla. Existe muita injustiça, e a gente precisa ver quando ele traz essa questão da injustiça e a gente vai falar com Jesus, com o nosso Pai, para resolver essa questão. Aí ele diz, de que proveito da terra é para os outros, até o rei serve do campo. Quem ama o dinheiro, olha só, gente, quem ama o dinheiro jamais se fartará de amar. Jamais se fartará. E quem ama a abundância nunca se fartará da renda. E isso também é vaidade. Olha só, isso é o versículo 10, tá? Do capítulo 5. Vê o que ele fala. Isso que eu acabei de ler para vocês. Continuando. Onde se multiplicam os bens, ali se multiplicam também aqueles que comem. Que mais proveito tem seus donos do que ver com seus olhos. Ou seja, sabe quando você tem muito e oferece muito, tem sempre aquela pessoa que vai lá só para usufruir daquilo que você tem. Porque existe uma diferença entre ser útil e ser amado. E você tem que saber essa diferença. E Salomão, ele fala isso aqui, que você tem que ser prudente, você tem que saber qual é a diferença. Aí ele diz aqui, marca esse versículo, gente, versículo 12. O sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas o sono do trabalhador, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas na fartura do rico não deixa dormir. Ou seja, lembra que Salomão, ele fala muito da ansiedade, essa questão de quanto mais rico, para quem eu vou deixar o meu dinheiro, para quem eu vou deixar a minha fortuna. Ou seja, Salomão traz muito essa questão da ansiedade, que as pessoas, quanto mais elas têm, mais elas ficam ansiosas, porque não tem filho, porque não tem com quem deixar, porque não tem com quem contar. Então Salomão, ele traz muito essa questão da ansiedade, né? Aí vê o que ele fala no 13. Há um grande mal que vive debaixo do sol, que atrai enfermidades. As riquezas dos seus donos guardam para o seu próprio mal. Preste atenção.
a riqueza que os seus donos guardam para o seu próprio mal, porque as mesmas riquezas podem perder por qualquer mau negócio, e tendo ele algum filho, nada lhe sobrará. Olha só. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu também tornará. Indo-se como veio, nada tornará do seu trabalho, que possa levar a sua mão. Assim que também isto é um grave mal, que justamente como veio, há de ir. De que proveito vem trabalhar para o vento? Salomão está querendo dizer aqui que a gente não leva nada. Sabe aquela história que a gente diz que quando a gente morrer, não leva nada, nem a roupa do corpo, que não é a gente que escolhe? É justamente isso que ele está dizendo aqui. Do mesmo jeito, você pode ter um monte de riqueza, mas todas as suas riquezas perecem, elas podem perder se você fizer um mau negócio. E aqui ele diz, se você tiver um filho, não vai sobrar nada. Lembra da história do filho pródigo, que ele diz, me dá minhas coisas, me dá minha parte da herança que eu vou me embora. Gastou e viveu absolutamente. Quando ele voltou sem nada, mas aí o pai perdoou ele e trouxe ele de volta para o aconchego do lar. Então Salomão, ele também está falando muito disso. E o amor ao dinheiro, gente. O amor ao dinheiro. Olha só. Vamos lá. Do 8 até o 17. Depois eu vou falar um pouquinho mais desse 12 que eu falei para vocês. Do 8 até o 17, a gente vai voltar lá no livro de Mateus. Mateus é um livro muito bom de você ler, tá, gente? No capítulo 19, aliás, toda a escritura, toda a palavra do Senhor. Lá no capítulo 19, olha só. Quando Jesus também está ensinando, Jesus estava sempre ensinando, gente. Ele estava sempre nos ensinando, sempre nos ensinando. 19, 24. Essa parábola, ela começa no 16, tá certo? Ela começa no 16, que é justamente a passagem do jovem rico. Olha só. Aproximando-se deles, o 24, vou chegar para vocês, só para vocês se situarem no que eu estou falando. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, por que me chamas bom? Não há um bom senão Deus. Se queres, porém, entrar, guarda a vida, guarda os mandamentos. E disse-lhes, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amar o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Jesus disse, se quiseres ser perfeito, vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus consigo, em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aí vem o 24, eu falei para vocês, outra vez vos digo, é mais fácil passar um camelo por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente para aqui no 24. Ou seja, essa passagem do jovem rico, ela vai exatamente aqui na ilusão das riquezas, que é o que fala do 8 até o 20, na verdade. Só que eu estou separando por parte. Então, Salomão, ele fala das ilusões que as riquezas trazem. Então, ou seja, as pessoas acham que esse jovem, ele não queria se desfazer do dinheiro, mas ele queria herdar a vida eterna. Ele queria servir a Jesus, mas ele não queria fazer o que tinha que ser feito. E às vezes é isso que ele fala lá no primeiro, guarda o teu pé, porque a epígrafe da minha Bíblia diz a falsa adoração. Tá entendendo? Ou seja, você não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Você não pode adorar a Deus de qualquer forma. Você não pode fazer as coisas de qualquer maneira. E o jovem rico, ele queria fazer as coisas do jeito dele. Não, Senhor, eu guardo, eu quero te servir, mas o que eu faço? Ele disse, você vai observar os mandamentos. Isso eu tenho feito. Beleza, tudo de boa. Mas não. Quando Jesus chega para ele e diz, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, aí ele se entristece e sai. Ô, irmão, é pecado a gente ter dinheiro, é pecado a gente ser rico? Não, de jeito nenhum. O problema não é que a gente ter dinheiro. O problema é onde está o nosso coração. Lembra que Jesus diz, aonde está o teu tesouro, aí também está o vosso coração. Veja, Jesus, ele sempre que estava ensinando,
ele estava dizendo isso. Você pode ver em vários ensinamentos de Jesus, ele tinha um jargão. Em verdade vos digo. Ou seja, o que eu estou te dizendo é verdade. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você está entendendo? Então Jesus, ele disse isso aos seus discípulos. E ele diz, em verdade vos digo, em verdade vos digo. É mais fácil, porque as pessoas se apegam. É isso que Salomão fala aqui, no capítulo do 8 até o 20, na verdade. Só que a gente separou até o 17, porque do 18 em diante, do 18 até o 20, eu tenho outra coisa para falar com vocês. Então ele diz aqui, ó, eu vi, olha só o que ele diz no 13. Há um grande mal que vi debaixo do sol, que atrai enfermidade. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio mal. Porque as riquezas podem perder por mau negócio e tendo um filho não sobrará nada de sua mão. Ou seja, quando ele diz que traz enfermidade, ou seja, gente, a pessoa muito rica, com amor ao dinheiro, apegada ao dinheiro, ela se mata, gente. Quantos casos a gente teve de gente que se matou porque perdeu nessa pandemia que a gente teve? Quantas empresas não faliram, quantas empresas não quebraram, quantas pessoas não se mataram porque perderam dinheiro, quantas pessoas caíram de padrão porque ficaram sem trabalhar, porque não tinham como ganhar seu dinheiro, quantas pessoas entraram em depressão, tiveram várias doenças. Por quê? Amor ao dinheiro, por amor ao dinheiro. Entendeu? Não estou falando daquelas pessoas que ficaram em vulnerabilidade, gente. Eu estou falando das pessoas que são apegadas ao dinheiro. Tem um amor tão grande ao dinheiro que a gente fica impressionada como as pessoas se apegam ao dinheiro. Fazem do dinheiro o seu Deus. E Jesus, ele diz, você não pode servir ao dinheiro a mim e as riquezas. Então, quando Salomão está falando aqui da ilusão das riquezas, tá entendendo? Ou seja, isso é vaidade. Você acha que você vai ser feliz? Aí a gente volta lá no capítulo 3, quando Agostinho de Hipona diz que a verdadeira felicidade está em Deus. Aí no final do 7 ele diz, mas tu temes a Deus. Ou seja, você tem que ter temor ao Deus soberano. Amém, igreja? Vamos continuar, mas antes eu queria falar com vocês sobre o capítulo 12. Olha só, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Mas na fatura do rico não deixa dormir. Ou seja, quanto mais as pessoas têm, mais as pessoas querem. Tá entendendo por quê? O amor ao dinheiro. Elas estão tão apegadas ao dinheiro que elas não conseguem ver mais nada. Aí essa parte que ele diz, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Eu vou lá para Filipenses, no capítulo 4 do livro de Filipenses, do versículo 12, quando o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, sei estar abatido e também sei ter abundância. Digo-vos que por necessidade, vamos começar do 11, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, também sei estar em abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí quando ele diz aqui, doce é o sono do trabalhador, que ele coma pouco, que ele coma muito. Quando ele fala, quando a gente se contenta, quando a gente consegue dormir, quando o nosso sono é doce, é porque a gente está aqui, ó, nesse versículo aqui de Filipenses, Paulo, capítulo 4 de Filipenses, quando ele diz do 11 até o 13, sei estar. Eu sei estar abatido, eu sei estar com fartura, eu sei estar passando necessidade. Posso todas as coisas que me fortalecem. Então, quando nós descansamos no Senhor, esse versículo aqui, ó, cabe certinho no nosso coração. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Porque você vai se levantar e você vai comer do suor do seu trabalho, você vai fazer o seu trabalho. E você sabe fazer o seu trabalho. Você sabe, você é outra coisa que a gente vai começar a estudar. Gratidão, gente. Aí eu vou ler do 18 ao 20. Olha só o que ele diz. Eis aqui o que eu recebi. Mais vale comer e beber do resultado de todo seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol. Olha só, todos os dias da sua vida, porque esta é a recompensa. Quando você faz o seu trabalho, quando você não tenta destruir ninguém, quando você faz a sua parte, doce é o sono do trabalhador, doce é o sono daquele que faz a sua parte. Quando você faz a sua parte, quando você faz o seu trabalho, quando você busca
está guardando o seu pé, quando você busca temer a Deus, quando você busca ter a consciência das coisas, Deus ele lhe dá a recompensa, que é justamente o resultado do seu trabalho. Vamos fazer uma coisa bem prática. Eu costumo dizer que cozinhar é um dom, gente. Um dom que eu realmente não tenho, vou ser sincera com vocês. Eu acho lindo quem sabe cozinhar. Eu cozinho muito pouco. Mas assim, sabe aquelas pessoas que sabem, por exemplo, fazer um bolo maravilhoso, aqueles bolos enormes que você olha, que você chega na casa daquela pessoa e a boleira de verdade, ela vai batendo o bolo tal, ali e tal. Nem se preocupe, vai botando os ingredientes. Parece que a coisa já flui dentro dela, ela não precisa ver medida, ela não precisa estar olhando assim. Eu tenho que fazer na medida, tá, gente? Mas não, quando ela cresce aquele bolo, aquela coisa bonita que você olha, minha gente, que coisa linda. E que você come daquele bolo tá fofinho, aquele bolo tá maravilhoso. Você olha pra ela e dá aquele elogio, diz como seu bolo é bom, que ela se enche assim de felicidade, de alegria, porque houve recompensa do trabalho dela. Doce é o sono do trabalhador. Quando ele diz que ele coma pouco, que ele coma muito, é aquele que sabe, tá em abundância, tá em fartura. Tá em escassez, tá em fartura. Tá triste, tá alegre. Ou seja, quer pouco, quer muito, doce é o seu sono. Aí você está lá no capítulo 4 do livro de Filipenses. Quando você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Vamos adiante. Assim todo homem a quem Deus deu riquezas e bens também dá capacidade para delas comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Ou seja, Deus é que dá a você a riqueza, Deus é que dá a você a capacidade, Deus é que deu esse dom que você tem aí de fazer. No caso de quem está me vendo e me assistindo que cozinha muito bem, diga-se de passagem, Deus foi que deu esse dom para você, então esse dom é seu, porque Deus ele deu. Tá certo? Aí ele chega no 20, diz, porque não se lembrará de muitos dos dias da sua vida. Não se lembrará muito dos dias da sua vida. Porquanto Deus enche de alegria o seu coração. Olha só, gente, que coisa linda. Quem enche de alegria o nosso coração é Deus. Aí eu vou voltar lá no livro dos Salmos, tem um salmo muito lindo, que eu vou ler para vocês. Quando a gente tem um salmo justamente de gratidão, gente. Quando ele diz que Deus encherá de alegria o teu coração. Olha só, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de um dos só seus benefícios. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas feridas. Quem redime a vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para com quem os temem. Assim como longe do Oriente está o Ocidente, assim afasta de nós nossas transgressões. Preste atenção. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Vou ler até o 14, tá, gente? Mas ele vai até o 22. Amém? Quando ele diz, Deus encherá de alegria o teu coração. O teu coração que sabe ter um sono no pouco, um sono doce no pouco, um sono doce no muito. O teu coração que teme a Deus, que guarda os pés quando entra na casa do Senhor. O coração que sabe que a tua capacidade de fazer as coisas vem do Senhor. Então nós devemos ser gratos e bendizer ao nosso Deus e que o nome do Senhor ele seja louvado na nossa vida. Amém, igreja? Eu vou orar por vocês e amanhã a gente coloca em nome de Jesus o capítulo 5. Olha só o compromisso, hein? Deus abençoe a todos. Deixa eu orar por vocês. Justo, soberano e eterno Deus, Pai das luzes, Pai da eternidade, eu peço, meu Deus, permissão para entrar na tua santa e poderosa presença e oração. Meu Pai, que
essa palavra, meu Deus, chegue ao coração de cada uma das pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado e que o Senhor fale forte ao coração de cada uma dessas pessoas e que o Senhor una o coração, meu Pai, o temor do teu nome, para que eu guarde meu pé ao entrar na tua casa. Que o Senhor nos ajude, meu Pai. O Senhor diz que sem o Senhor nada poderemos fazer. Então nos ajuda, meu Pai, que a gente possa realmente, meu Deus, estarmos ligados na videira verdadeira, para que teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado nas nossas vidas. Ó soberano Deus de Israel, faz morada no nosso coração. Abençoa, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, cada pessoa, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus vai se alimentar dessa palavra. Eu louvo o teu nome, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus Adonai, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Eu louvo, glorifico, exalto o teu nome. Em nome de Jesus eu te agradeço. E eu abençoo você. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz.